O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Depois de aguardar mais de 1 hora aqui, com toda a gentileza do segurança, que não tem nenhuma responsabilidade, insisti e me deixaram entrar. A segurança interna, eu queria que iria para a sala de sessões. A segurança interna me botou numa sala da segunda turma, onde tem umas 5, 6, umas 10 pessoas no máximo, um plenário vazio. Eu e o Dr. Edson, que nós não somos crianças, demos um jeito e chegamos na porta da primeira turma. Chegando lá, vários seguranças não nos permitiram entrar. Olhei vários lugares vazios dentro daquele plenário da primeira turma. E os advogados do processo não foi permitida a entrada. Isso me causou uma grande revolta, porque a defesa, junto com o acusado, é o principal no processo. E o advogado não foi permitido a entrada. Para ver no telão,
para ver no telão, eu viria da minha casa, que é o que eu vou fazer agora. Do Alexandre de Moraes. Você quer inverter? Eu quero mostrar, porque eu vou ter uma sequência assim, o Alexandre de Moraes ouvindo o Dr. Sebastião, ele tendo de interromper, depois o Dr. Sebastião, a gente pode até mudar do 3:2, para mostrar como que foi a reação dos deputados que estavam lá fora e foram acompanhar. Vamos ao primeiro, porque é muito emblemático o comportamento do Alexandre de Moraes. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Agendou as sessões extraordinárias. A gente ouve aos fundos os dias 25 e 26 de Um março detalhe que eu quero mostrar. de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Augusto Heleno Ribeiro, Jair... Agora, olha só. Bota no mudo. Bota o vídeo. Tenta, não sei se vai dar, você tá no iPad ou no computador? Tenta dar zoom na folha que tá na mão do Alexandre de Moraes. Tenta dar um zoom na folha, vê se você consegue. Consegue ou não? Dá um zoom na folha. Só na folha. Isso, pode fazer isso. Pode dar play agora. Dá um zoom na folha. Olha como ele tá tremendo. Sim. Tira o mouse dali. Isso. Olha como a folha tá tremendo. Ele olha assustado. Olha como ele tá tremendo. Meu Deus. Olha como ele tá tremendo. Nisso, não. Eu percebi. O que acontece? Com início às 9h30. Isso, pode deixar no tamanho normal agora, deixa só o vídeo rodando sem áudio aí. Eu quero analisar algo de extrema importância. Alexandre de Moraes está visivelmente inseguro da decisão que ele está tomando, porque é a ordem de alguém, não é dele. Ele está completamente inseguro. A folha dele treme igual vara verde. A última vez que eu vi uma folha tremer assim, o Nando Moura debatendo com Mamãe Falei. Que a folha ficava assim. E é óbvio que pode ser só nervoso, não medo em si, né? Mas que é evidente que ele está tremendo, porque hoje, por exemplo, alguma coisa poderia ter sido feita para parar o tribunal de exceção. Por exemplo, vamos supor aqui que um grupo de policiais militares digam, falam assim, isso aqui acabou, esse país já não vive mais nenhuma lei, e eles fossem lá, qual é o poder bélico que tem o STF? Nenhum, zero. O poder judiciário é o poder mais frágil de todos. Mais frágil, em matéria de conflito armado, etc. Então, o que eles estão montando ali, o que eles estão criando, e aí pode colocar a câmera em mim, por favor? Obrigado, produção. O que eles estão com medo não é medo. A estratégia que foi colocada em torno do 8 de janeiro, ela é muito simples. Antes de qualquer reação, vamos chamar os nossos inimigos de golpistas. Porque qualquer reação que venha é profecia autorrealizável. Você dá na cara, entendeu? Fala que vai estuprar. Se a pessoa gritar, você fala, falei que você ia gritar? Falei que você ia reclamar? Não, você estava perto de me estuprar. Não, eu na verdade estava só querendo te levar para jantar. Mas tu deu na minha cara. Não dei na tua cara. Eu cheguei perto. Não, mas tu ia dar na minha cara. Sabe aquela coisa de você vai ameaçando? Ou seja, eles tomaram a decisão, e essa decisão ela não é recente. Eu não tenho medo desse arbítrio. Esse arbítrio não vai me calar. Se nessa nação tem homens covardes, eu digo que tem pessoas como vocês que não têm medo, e eu sou um. Estou aqui presente, não tenho medo desse arbítrio. Quem sabe algumas outras pessoas se animem. Advogados, acordem. Pelo amor de Deus. Isso não pode estar acontecendo. É isso, os fatos foram esses, e agora nós estamos trabalhando aqui, correndo para fazer essas duas petições.